Gênesis capítulo 30, do verso 25 até o verso 43, até o final aí do capítulo. Diz assim: Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de alvereira e de plântano, e lhe removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. Vamos ler todos o verso 43? E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e camelos e jumentos. Irmãos, nessa noite nós vamos olhar para esse texto de Gênesis capítulo 30, sobre o seguinte tema: Deus em sua providência age em favor daqueles que são amados por Ele. Deus em sua providência
age em favor daqueles que são amados por Ele. A história do livro de Gênesis é a história de como Deus está por detrás das coisas, governando a história para formar o propósito da história da redenção. Uma promessa feita aos nossos antepassados, Adão e Eva, logo após a queda deles, quando eles pecam contra Deus, ainda no jardim do Éden. Deus diz para eles que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa vai tomando corpo ao longo de todo o livro. E naturalmente que essa promessa vai sendo canalizada em algumas linhagens. E a linhagem de Abraão é a portadora da bênção, lá em Gênesis 12. É de Abraão que vai vir o descendente, que vai abençoar o mundo. Abraão, você sabe a história dele, e nós fizemos diversas mensagens aqui passando por essa história. Concluindo, Abraão tem um filho da promessa, que é Isaac. Isaac tem mais 2 filhos, Esaú e Jacó. E a promessa de Deus está sobre Jacó, um homem que até então tem andado um tanto quanto derrapando na jornada da vida. Escolhido desde antes da fundação do mundo, dito à mãe dele que Deus o havia amado quando ele estava no ventre materno, e Deus já tinha dito que seria com ele a promessa. Jacó colocou a vida em uma série de confusão, porque sempre cresceu debaixo da ideia de que é possível levar vantagem ou precisa fazer alguma coisa para derrubar aquele que está diante dele. Foi por isso que ele enganou o pai, foi por isso que ele tentou comprar o direito de primogenitura do irmão, e uma série de atrapalhadas que Jacó fez. Jacó precisou sair da sua casa, da sua terra, e ir para esse outro território, onde ele já vive há pelo menos 14 anos, quando nós lemos este texto aqui de Gênesis 30. E foram 14 anos de muita dificuldade, de muitas lutas, de muitas aflições, e é isto que nós vemos como que a providência de Deus está em 2 grandes momentos aqui revelados na vida de Jacó. Tanto durante esses 14 anos de tanta luta e aflição, quanto acontecerá nos próximos 6 anos. O acordo estabelecido aqui entre Jacó e Labão vai durar mais 6 anos. Ao todo, 20 anos de Jacó sendo trabalhado fora da terra prometida, para que ele possa regressar e ser tratado por Deus. Naturalmente que Deus não deixou que todo esse intervalo se desse sem algumas ações bem específicas de Deus. Deus apareceu em sonho para ele, quando ele estava nessa jornada indo para esta região, em Betel. Ele teve um sonho, e Deus disse com ele que iria com ele, estaria com ele, e Deus iria trazê-lo de volta. E essa fala tem que estar no coração de Jacó, durante os 14 anos, até esse momento que ele chega para negociar com Labão. Então é isso que nós vamos ver hoje. Deus, em sua providência, age em favor daqueles que são amados por Ele. Se você é alguém amado por Deus, Deus age em seu favor, na providência dele sobre a história. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que é essa história de providência? O que significa isso? Há várias formas de você definir isso que eu estou chamando de providência, ou que os teólogos chamam de providência. O Catecismo Maior de Westminster é um documento que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem. Na pergunta 11 diz assim: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de Deus preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Então a providência é o governo de Deus sobre tudo que Ele criou, sobre as ações das coisas criadas, para que tudo possa acontecer de modo que a vontade de Deus se dê, e de forma que Deus seja
glorificado nisso. Por isso que quando Deus colocou o coração em alguns, e amou, fez para si um povo, Ele vai fazer com que todos os acontecimentos vão conduzir para o bem da vida deles. É isso que nós lemos na abertura do culto, em Romanos capítulo 8, quando nós vimos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são amados por Deus, daqueles que foram escolhidos por Deus. Todas as coisas cooperam para o bem deles. E Jacó é esse, amado por Deus. E como será que estas coisas estão cooperando para Jacó? Então, como que a providência de Deus tem agido na vida de Jacó? E eu quero olhar duas lições apenas com você nesta noite. Dois momentos aqui neste texto. Duas grandes cenas aqui presentes. A primeira delas é que a providência é utilizada para disciplinar os amados de Deus quando necessário. Lembra o que é a providência? É o governo de Deus por detrás de todas as coisas que acontecem para a glória de Deus. E essa providência de Deus é utilizada para disciplinar os amados de Deus quando necessário. Irmãos, quando você olha para o verso 25, Jacó está fechando um ciclo dele, tendo Raquel dado à luz a José. Nós vimos domingo passado que Jacó teve diversos filhos. Até esse momento aqui ele tinha tido 11 homens e uma mulher. Ainda vai nascer um outro filho dele mais à frente, que vai compor as 12 tribos, que é Benjamim. E Raquel aqui é a amada de Jacó. É a mulher que Jacó colocou o coração desde quando ele chegou naquela terra. É a mulher por quem ele trabalhou 14 anos. E parecia pouco, o texto diz, pelo tanto que ele a amava. Enfim, essa mulher dá à luz. Enfim, nasceu José. E agora terminou o contrato dele com Labão. E ele pode voltar. Porque ele trabalhou para pagar pelo casamento dele, para poder ter as filhas, pagou o dote delas. Mas, irmãos, por detrás disso aqui, existe Deus governando a história. E Jacó tem sofrido terríveis coisas nestes 14 anos. A gente poderia dizer que Jacó sofreu o pão que Labão amassou. Não é o pão que o diabo amassou, não. O pão que Labão amassou. E olha que Jacó externaliza isso. Olha lá o verso 26. Verso 25 ainda. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, vamos ler? Permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. É um homem que precisa pedir autorização para regressar. A palavra que permita que eu volte é quase uma expressão, a mesma expressão utilizada quando Moisés vai descrever as leis envolvendo escravos ou servos. E quando o servo precisa ter a sua liberdade, é a mesma expressão. Jacó se considera um escravo de Labão. Ele diz, deixa eu voltar, me libere. Olha o verso 26. Dai-me meus filhos e as mulheres, vamos ler agora? Pelas quais eu te servi. Esse tempo todo, a única coisa que Jacó tem é 4 mulheres, 2 esposas, né, e 2 concubinas que vão juntas. 11 filhos, 12 filhos, incluindo a menina também aqui presente. Pensa, voltar, regressar, com uma família enorme, mas sem grande forma de sustentar. O que é que está por detrás disso aqui? Alguém que trabalha 14 anos e não tem nada. A providência de Deus. A providência de Deus não traz só coisas boas para nós. A providência de Deus também traz disciplina quando necessário. Jacó está trilhando esse caminho aqui por causa das coisas que ele fez. E Deus precisa ensiná-lo.
Deus precisa quebrar esse homem. Deus precisa tirar de dentro dele um certo Jacó mesmo, um suplantador, um enganador, que depois de 14 anos ele não tem nada, porque ele confiou a vida toda no que ele era capaz de fazer, quando Deus já tinha coisas prometidas para ele. Irmãos, e o que é interessante aqui, é que enquanto Jacó é disciplinado por Deus, e para aqueles que não estiveram nos outros sermões, só para você entender, ele havia chegado lá, encontrado Raquel, se apaixonado por Raquel, e tinha feito um combinado com Labão. Ele diz, eu trabalho 7 anos por essa mulher. Quando termina os 7 anos, Labão engana ele, e dá para ele Lia, a outra filha. Isso se dá de noite, ele se deita, consuma o casamento, quando ele acorda ele vê que casou com a mulher errada. E aí Labão diz, não, aqui na minha terra é assim, primeiro as mais velhas. Vamos fazer o seguinte, eu te dou a outra, você trabalha mais 7 anos. E aí ele trabalhou mais 7, embora já tivesse casado no final daquele primeiro ciclo. Então é por isso que ele trabalhou 14 anos. Percebe, pensa a dor de alguém assim. A dor de alguém que foi querer ser esperto, até que encontrou alguém mais esperto do que ele. Irmãos, eu e você neste mundo debaixo do sol, neste mundo quebrado pelo pecado, nós sofremos. Sofremos por várias razões. Sofremos por várias causas imediatas diante de nós. Vários instrumentos. Mas se você é um amado por Deus, por detrás de cada uma dessas faces carrancudas, existe uma providência de Deus nos ensinando. E é isso que Deus está fazendo. Mas enquanto Jacó está debaixo da disciplina de Deus, Labão está desfrutando de bênçãos de Deus. Isso talvez torne ainda mais dolorido a nossa jornada. Porque muitas vezes a nossa disciplina, o nosso sofrimento, faz com que o descrente seja mais abençoado. Olha lá o verso 27. Labão lhe respondeu, achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tem experimentado, vamos ver agora, que o Senhor me abençoou por amor de ti. O Labão disse, não cara, você não vai embora não. Jacó tinha se tornado a galinha de ouro de Labão. Labão enriqueceu muito com esse cara lá. Labão diz, eu tenho percebido de certa forma, que Deus abençoou a minha vida por causa de você, cara. Agora pensa você estando na pele de Jacó. Você não tem nada e o outro tem tudo, o que está te enganando, o que está te trapaceando. Mas por detrás tem Deus nessa história. Tem Deus por detrás destas coisas. É interessante que a palavra usada aqui, tenho experimentado, é uma expressão que no hebraico está ligada à ideia de como se Labão tivesse dito assim, eu tive uma certa visão aí, eu tive uma compreensão, eu descobri por meio de adivinhação, que Deus é que está por detrás de você me abençoando. Adivinhações são proibidas nas Escrituras. Jacó está entre pessoas que têm cheio de paganismo. À medida que a gente vai vendo isso daqui para frente, nos outros domingos, você vai ver isso, tem muito paganismo nessa família. E uma delas é flertar com isso. E a gente não sabe direito se Labão realmente foi atrás de algum vidente, ou buscando na esoteria coisas pecaminosas. Ele teve uma certa informação dessa, ou se ele está apenas inventando mais uma mentira aqui, porque ele é um trapaceador. Quem estivesse lendo isso aqui é para ver, rapaz, não confie no que Labão fala, ele fala sempre com meias palavras. Mas o fato é, ele está dizendo, é inegável que Deus tem me abençoado. E ele não quer dar o braço a torcer para Jacó, no primeiro momento, dizendo que isso é evidente. Então ele está dizendo, olha, eu descobri por adivinhação, que toda essa minha riqueza vem de você. Olha que Jacó percebe que é algo mais. Olha lá, Jacó. Verso 28. E disse ainda, fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó, vamos ler?
Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Jacó disse, não, rapaz, você mesmo sabe. Vem com essa história de que você tem adivinhado aí, que você tem sido abençoado por minha causa. Você sabe, você mesmo sabe a causa da tua prosperidade. Olha o verso 30. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Irmãos, isso aqui é lindo. Mas esteja você no lugar de Jacó. Esteja você 14 anos e Deus só abençoando o outro através de você. É isso que Jacó está. Por que ele está assim? Porque a providência de Deus está disciplinando ele. Quando você olha para isso aqui, parece que as promessas que Deus falou para Jacó, quando ele estava lá em Betel, eu vou dar para você uma terra, você será pai de multidão, você vai ser próspero. Onde está isso na vida desse cara? Mostra isso. Ele só tem filhos. 14 anos, sofrendo debaixo da disciplina de Deus. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu sei que Deus está por detrás dela. Isso eu tenho certeza absoluta, porque a Bíblia diz isso. E nesse controle de Deus absoluto, resta saber se você está vendo aquilo que Deus está fazendo. Que Ele está fazendo, Ele está. Ou você está dormindo como Jonas estava, lá no barco, enquanto a tempestade está caindo, o barco está à beira de naufragar, tudo isso por causa da desobediência de Jonas. Deus está movendo as tempestades, os mares, tudo, e Jonas está lá pegado no sono, agarrado no sono. Jacó, de certa forma, tem consciência de tudo o que aconteceu. Ele sabe quão danoso é ter enganado um pai que estava com 100 anos, já com a vista embaçada, já não enxergando direito. E ele está 14 anos sofrendo consequências por causa disso. Mas Jacó então vai fazer, Labão vai propor algo para Jacó. Olha lá o verso 31, verso 30 ainda, ó. Olha o finalzinho, Jacó dizendo, agora pois, quando hei de eu trabalhar por minha casa? Então, quando é que eu vou trabalhar para mim mesmo? Olha o verso 31. Então Labão me perguntou, vamos ler? Que te darei? Rapaz, é muito interessante as negociações. Labão diz, o que eu vou dar? O que você quer? Lembra, é o Jacó, enganador, que há um tempo atrás ele pegou o irmão dele e disse, eu te dou um prato de comida, vende o seu direito de primogenitura. Com um homem que diz assim, trabalha 7 anos e eu te dou uma esposa. E no outro dia, depois de 7 anos, ele deu a esposa errada, invertida para o cara. É uma negociação onde é de olho aberto mesmo, um de olho na mão do outro. O que vem aí? Às vezes as pessoas até dizem isso, né? O mundo é dos mais espertos. E é uma briga de esperteza entre Jacó e Labão. Olha Jacó. A última vez que ele negociou com Labão, ele acordou com a mulher errada. Olha Jacó. Finalzinho do verso 31. Não me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. O que é que você deve fazer? E aí a listagem é longa. Mas resumindo aqui, ele vai dizer o seguinte, se você me der dentro do rebanho, aqueles que são salpicados e malhados entre as cabras e todas as ovelhas negras. Se você me der isso, eu continuo apacentando, senão eu vou embora para a minha terra, já paguei o que eu devo, tudo resolvido. No capítulo 31, você vai descobrir, domingo que vem, que Jacó tinha tido um sonho de Deus, dizendo que esses são aqueles que vão prosperar, esse tipo de rebanho. Mas humanamente não era isso. Esses aqui eram os menor dentro do rebanho, eram os menos prováveis de nascer. E é natural que numa negociação, o dono, afinal de contas, é o Labão, ele vai ficar com a maior parte. E aí o Labão diz, ok, combinado, fechado o acordo,
O que nascer de salpicado, malhado é seu, as ovelhas negras são suas, agora as outras são minhas. Mas olha o verso 35, vamos ler? Mas, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias. Ele disse, está resolvido. E correu lá, mandou separar, deu para os filhos, vai, leva para daqui 3 dias de distância. Vai Jacó no outro dia procurar, não tem. Como que brancos com brancos vai gerar salpicados, malhados? Não vai. Labão disse, de um cheque, mate em Jacó. Pode trabalhar à vontade, o quanto você nascer aí de listado é seu. Irmãos, a providência de Deus às vezes nos coloca em condição que parece que não tem mais jeito. Fique imaginando Jacó quando foi cedinho lá. E diz, parece que tinha um negócio aqui. Mas agora não é mais de Labão, agora são dos filhos de Labão. Tem 3 dias de distância. Esse cara foi colocado para trás de novo. Saiba você que o mundo aí fora está cheio de Labão. Está assim, ó. Às vezes até dentro da igreja. Cheio de Labão. Ou melhor assim, lá fora está cheio de Labão e dentro da igreja está cheio de Jacó. Estão os dois aí tentando negociar. Mas como que a providência de Deus está agindo nessa história? Está disciplinando Jacó, está humilhando ele, quebrando ele, mostrando para ele, com a sua capacidade, você vai voltar vazio para casa. Se for baseado naquilo que você consegue, você não vai ter nada. E saiba você que talvez você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Se você for fazer as coisas baseado naquilo que você é capaz, você não vai conseguir nada. O Salmo diz, inútil vos será levantar cedo e repousar tarde. Inútil vos será. Se a providência de Deus for contra nós, nada que você faça é capaz de reverter. Se Deus for contra nós, quem pode ser por nós? Mas louvado seja Deus, que a providência dele nunca é contra os amados de Deus. Parece às vezes, mas não é. A disciplina tem um fim pedagógico. Deus está tratando Jacó, para que daqui a uns dias, nas exposições de Gênesis, você o veja se tornando Israel. Mas primeiro, a providência de Deus tem que se manifestar na disciplina. É muito comum quando alguma coisa boa acontece conosco, a gente diz, graças a Deus. Quando alguém faz algo de bom para nós, alguém nos ajuda, alguém abre as portas, aí você diz, foi Deus. Mas foi Deus que enviou um Labão na vida de Jacó. Foi Deus também. E a segunda e última lição, então, que eu quero ver com você, se a primeira é que a providência é utilizada para disciplinar os amados de Deus quando necessário, a segunda lição é que a providência se mostra graciosa, mesmo quando não a reconhecemos. A partir do verso 37, você vai ver Jacó agindo então diante dessa situação. Olha o verso 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plântano, e lhe removeu a casca em riscas abertas, deixando parecer a brancura das varas, as quais assim encoxadas por ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para se dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas.
Irmãos, Deus tinha falado com Jacó em sonho. Capítulo 31 ele vai dizer isso. Deus tinha falado com ele. Por isso que ele tinha usado a ideia dos listados. Mas quando ele se viu de repente sem aquilo que os olhos dele parecia ser a forma como Deus faria, Jacó se envereda pelas crendices. Havia crendices naquela época como há hoje. E uma das crendices envolvia essa vara aí, que espalhava uma certa fragrância, e acima de tudo colocar ela com essas listas diante dos animais, iriam influenciar na formação do animal. Isso é uma crendice. Há muitas crendices, e esta é uma delas. E está Jacó lá, pegando a varinha dele, colocando na frente, quebrando ela, para que ficasse riscado, para que o gado pudesse olhar. Para que aquela que estivesse prenha pudesse olhar e dizer, e aí vai formar listrados. Qual é a chance disso acontecer? Não existe. A providência de Deus é que vai fazer com que elas nasçam listradas. Vai nascer salpicadas. Deus vai agir com a sua providência. E é o que Moisés quer que eu e você vejamos, é o quão cego Jacó está para aquilo que Deus está fazendo. Ele está lá com as varinhas dele achando, são as varinhas. Quando não são as varinhas, é Deus. É a providência de Deus, que durante 14 anos nada acontecia. Nesses 6 anos, vai vir bênção para todos os lados. Aliás, Jacó vai reconhecer isso no capítulo 31. E vai dizer que Deus falou com ele. Que Deus estava vendo o que estava acontecendo. E Deus iria tirar do rebanho de Labão e passar para a vida de Jacó. Deus ia julgar as injustiças. Mas no tempo de Deus, na hora de Deus, da forma de Deus. A providência de Deus, ela age em nosso favor e facilmente eu e você achamos que são as nossas varinhas que a gente coloca. Que é a nossa capacidade, a nossa força. Jeremias diz, maldito o homem que confia em si mesmo. Quando nós edificamos, a gente diz, nós edificamos, quando é a providência de Deus. Irmão, só para você ter ideia, o texto diz que durante 10 vezes no capítulo 31, Labão mudou o acordo. Labão disse, não, está nascendo muitos salpicados de listado, vamos mudar isso. Se nascer tal é o seu. Sabe o que acontecia? Nascia tal. E aí ele disse, não, como é? Vamos mudar de novo, 10 vezes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que muda dos 14 para os 6 é a forma como a providência de Deus vai ser administrada. Nas duas é a providência trabalhando em nosso favor. Uma nos disciplinando, nos corrigindo. A outra nos abençoando. Não tem Labão que detém aquilo que Deus vai fazer. Às vezes a gente vive no mundo temendo o que os outros aí fora podem fazer conosco. Não tem alguém mais esperto do que Deus na história. Faça a sua parte, mas a providência de Deus está agindo o tempo todo. O tempo todo. Olha o finalzinho do versículo de número 43. E o homem se tornou mais... Verso 43, vamos ler do capítulo 30. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Talvez se você perguntasse para Jacó, qual que é o segredo? Talvez ele diria, vem cá, são essas varinhas. São as varinhas. Quantas varinhas foram colocadas em tantos lugares e nada aconteceu. Mas pense você, o que é que não tem sido a sua varinha? Aquilo que você acha que é mágico que faz. E nós vivemos em um mundo sincrético. As escrituras devem ser lidas corretamente. Às vezes a gente lê cenas narrativas
O que é cena narrativa? Quando o autor está contando o que aconteceu. E as pessoas acham que está ordenando. Deus não está dizendo para você, pega uma varinha e coloca lá que vai abençoar os seus gados. Não, Deus não está dizendo isso não. Deus está contando o que Jacó fez só isso. Assim como ele conta quando Davi adulterou. Ele não está dizendo, vai lá e adultera. E aí fica óbvio para nós. Mas às vezes quando a gente lê coisas assim, a gente acha, então são as varinhas mesmo. Não. Lembra da história de Jacó? É Deus. Deus diz para ele, eu vou te abençoar, cara. Eu vou ir com você, eu vou estar com você, eu vou trazer você, e você vai ser próspero. A providência vai trabalhar em seu favor. É interessante que Deus, na sua providência, surpreende de tal forma, que Jacó, quando lá em Betel, 14 anos atrás, ele estava lá em Betel, Deus apareceu para ele. Olha Gênesis 28. Deixa aberto aqui que a gente vai voltar, mas olha Gênesis 28. Deus apareceu para ele em sonho. Deus disse para ele que Deus iria fazer dele o portador das bênçãos de Abraão. Ele iria herdar a terra, que ele estava dormindo sobre ela. Deus está dizendo, eu vou fazer tudo com você. Você vai ser próspero, nações vão vir de você. Olha o verso 20. Quando Jacó acorda desse sonho, Jacó faz um voto a Deus. Verso 20. Vamos ler? Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Jacó, quando ele disse aqui, nem conhecia Labão, sabia sobre ele, por ser parente da mãe dele, mas ele não conhecia Raquel direito, não sabia nada dessa história. Ele disse, tá bom, eu vou lá, se o Senhor for comigo, me guardar lá, e eu tiver pão para comer, roupa para vestir e voltar, você vai ser meu Deus. Percebe, depois dos 14 anos, só de disciplina de Deus, ainda assim ele teve o quê? Pão e vestes. O texto não diz que ele estava faminto e nem que ele estava nu. Ele já está pronto para voltar. Deus foi com ele. Mas Deus está dizendo para ele, não, cara, fica aqui mais 6 anos. E você vai voltar com muitos bens. A providência de Deus superou a própria expectativa de Jacó. Jacó só queria ir lá e voltar. Deus vai levá-lo. O tempo é muito maior do que ele esperava, porque o tratamento precisa ser longo no caráter de Jacó. E a providência, que é a disciplina, também o traz de forma graciosa, com muito mais do que ele esperava. Não é assim comigo e com você? Nós andamos tão ansiosos com o dia do amanhã, com aquilo que vai acontecer. Jesus disse, não andeis ansiosos com o dia do amanhã, o amanhã trará os seus cuidados. Por que está despreocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir? Deus sabe de todas estas coisas. E Ele provê mais do que nós necessitamos. Irmãos, o mundo não está nas mãos do diabo. O mundo não está nas mãos dos descrentes. O mundo não está nas mãos dos poderosos. Mesmo que eles estão nestes postos. O mundo continua nas mãos de Deus. E a providência de Deus continua trabalhando em favor daqueles que são amados por Deus. Labão e Jacó têm muitas diferenças. Labão desfrutou de muitas bênçãos, mas a providência de Deus começa a trazer bênção para o lado de Jacó. Porque Deus está compromissado, em última instância nessa história, é com Jacó. É Jacó que vai ser aquele que vai trazer o descendente de Abraão, que vai abençoar o mundo. É em Jacó que vai nascer Cristo Jesus muitos anos depois. Não é um descendente de Labão diretamente.
é de certa forma envolvido as filhas, mas não como portador da bênção da história da redenção como sendo o homem. É Jacó, é Jacó. A providência de Deus está trabalhando em favor daqueles que Deus amou. Mas essa providência de Deus não é a garantia de que você vai sair enriquecido na sua jornada deste mundo. A de Jacó era, porque ele ia ganhar uma terra, ele ia se tornar poderoso. Deus não prometeu isso para mim e para você. Ele pode fazer. E a providência dele é diferente de pessoas para pessoa. Para uns, Deus dá algumas coisas, para outros, Deus não dá. Isso está no controle dele. Mas como, pastor, que a providência de Deus é sempre benevolente para com aqueles que são amados por Deus? Por causa do fim dela, do objetivo dela. E o objetivo dela é que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. O texto de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, começa dizendo que o objetivo de Deus é nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É isto que Deus prometeu para aqueles que são amados por Ele, que você vai se tornar parecido com Jesus Cristo. Esse é o resultado da providência dele na sua vida. Todas as coisas vão cooperar para isso. Quantos Labões forem necessários, Deus vai conduzir a história para que você seja alguém parecido com Jesus Cristo. Por isso, não viva neste mundo temendo os homens. Saiba que Deus é quem governa a sua vida. Não tenha medo de estar diante do Labão que você estiver. A providência de Deus vai fazer até que a maldade dele coopere para o seu bem. Nós lemos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas talvez você diz, pastor, tem hora que a providência parece carrancuda. Aliás, há um livro com esse título, A Providência Carrancuda de Deus. Mas por detrás de toda a providência carrancuda, há uma face de um Deus que nos ama. E Ele sabe o que está fazendo na nossa vida. O momento que a providência pareceu mais carrancuda foi na cruz do Calvário. Quando verdadeiramente se ajuntaram homens maus para que pudesse injustamente condenar o autor da vida, condenar o único justo que pisou sobre a terra, assassinar aquele que veio ao mundo para dar vida e vida em abundância. E eles fizeram isso, macumunaram, falsas testemunhas se enveredaram, um julgamento aconteceu, ele foi pregado na cruz. Inclusive ficou escuro durante algum tempo, algumas horas. Houve trevas. Parecia que tudo estava indo mal. Nada estava indo mal naquele dia. Tudo estava indo exatamente como desde a eternidade Pai e Filho tinham combinado. E haveria um momento em que a providência de Deus pareceria muito carrancuda sobre Cristo. Mas era exatamente para o bem dos amados de Deus. E 3 dias depois, aquilo que parecia derrota, foi mostrado ao mundo como sendo vitória. Aquele que esteve morto, ressuscitou. Porque a providência de Deus não é carrancuda para o amado dele, nem para Jesus Cristo. Ao contrário, é graciosa. E deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que nesta noite você possa se voltar para Ele, para aquele que um dia você vai ser parecido com Ele, este que Deus está trabalhando na sua vida. Este é o objetivo de Deus. Nessa noite você sai daqui vendo que Deus, em sua providência, o que é providência?
as obras de Deus em governar, preservar, sustentar todas as criaturas e as ações dela para a glória de Deus. Então Deus, em sua providência, age em favor daqueles que são amados por Ele. Saia convicto disso. Essa providência pode te disciplinar para o seu bem. E essa providência se mostra gracioso, mesmo quando você não reconhece. Tem quando às vezes você fala assim, meu filho é isso, também você não sabe o tanto que eu fiz por ele. Foi a providência de Deus que fez por você. Quando você diz isso eu consegui por causa do tanto que eu estudei. Foi a providência de Deus. Deus utiliza os meios, mas foi a providência dele. Mas cuidado, cuidado para durante a sua jornada, você não enveredar pelo sincretismo. Há muito sincretismo nos nossos dias. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor governa cada detalhe da nossa história. Não apenas da nossa individual, mas da macro história e da micro história. Na verdade é uma história só. É a história do reinado gracioso do Senhor sobre este mundo. É a história de como um Deus santo e justo reconcilia consigo pecadores e os torna santos, para que um dia eles possam habitar contigo. Obrigado, Deus, porque no centro de toda esta história estava a cruz de Cristo. E obrigado porque esta cruz foi em nosso favor, em favor daqueles que o Senhor amou. E obrigado, Deus, porque este amor foi derramado nos nossos corações. E através da ação do Teu Santo Espírito, nós podemos nessa noite perceber que isto foi em nosso favor. Por isso, ó Deus, trabalhe nos corações dos meus irmãos e amigos que estão aqui presentes. Que eles possam perceber que nada na vida deles foge do controle absoluto do Senhor. E que o Senhor abra os ouvidos e os corações para ver aquilo que é disciplina do Senhor. Para retirar deles aquilo que ainda é do velho homem. Para fazer mortificar aquilo que é da velha natureza. Abre os olhos, ó Pai, para que o Teu povo enxergue a disciplina do Senhor sobre nós. Mas também, ó Deus, abre os olhos para que nós vejamos que é o Senhor quem está nos abençoando. Nós não passamos de tolos achando que somos nós que estamos fazendo, que são as nossas varinhas colocadas em tantas coisas da vida, quando é a Tua boa providência em nosso favor. Por isso, todos nós aqui, ó Deus, possamos nos dobrar diante deste Deus grandioso e dizer quão grande é o nosso Deus. E que nós possamos sair e viver esta semana consciente que se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? O Teu propósito na nossa vida sempre se cumpre. E o Teu propósito é nos tornar cada dia mais parecidos na imagem de Jesus. Descansa o nosso coração neste Deus que está trabalhando em nós. Se nós estamos nos 14 anos da disciplina, ou se nós estamos nos 6 anos das bênçãos, não importa. O importa é que é o mesmo Deus por detrás dos dois movimentos da história. E por isso nós rogamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, e entregamos a nossa oração a Ti, no nome daquele que é o nosso mediador, no nome de Jesus Cristo. Amém.